Continuando aqui o nosso assunto cálculo de medidas, eu trago aqui para você nesta folha 4.4, que você poderá baixar depois, né? Eu trago um desenho tridimensional. Então nós temos representado aí nessa nossa folha um sólido. Depois eu digo para você o que pode ser esse sólido aí representado. Por ora, o nosso problema é levantar medidas que não foram dadas aí, né? O ponto de partida é nós sabermos levantar as medidas totais deste sólido. É importante saber fazer isso porque no nosso assunto futuro, quando entrarmos em perspectiva isométrica, que é como esse sólido está posto aí nesta folha, nós precisaremos como ponto de partida determinar quais são as medidas de altura total, né, que é o H aqui, né, o comprimento total, que é o C, e a largura total, que é o L aqui. Então, seria a partir daí que nós construiríamos o nosso desenho em perspectiva isométrica, assunto que será aprendido em breve. Então, eu começo a fazer as seguintes perguntas. É uma peça grande ou é uma peça pequena essa que está aí? O que é que você acha? Então, para isso, devemos dar uma olhada nas medidas postas. Então, nós temos aqui 480 milímetros, né? 1050 milímetros, 2730 milímetros. É uma peça razoavelmente grande, né? Ela tem quase o tamanho de um automóvel, mais ou menos, né? Aproximadamente o tamanho de um automóvel pequeno, né? E a segunda pergunta, está em escala rigorosa isso ou está fora de escala? O que é que você acha? Né? Lembrando que se estiver na escala rigorosa, o truque aí é levantar medidas faltantes através do próprio desenho. Se estiver fora de escala, eu já não posso fazer isso. Eu vou ter que determinar as medidas faltantes por um processo aritmético, né? Então, a questão do estar ou não em escala rigorosa, a gente pode fazer uma comparação de medidas aqui, ó. Esse 1050 aqui, né? Está representado aqui, ó, a aresta está representado aqui com um certo tamanho, né? Então, o valor dessa aresta é 1050, que nós podemos comparar com essa altura parcial aqui de 1200. Então, veja, o que se refere a esse 1200? Seria a altura desse cantinho aqui, né? Do patamarzinho que eu tenho, até esse outro cantinho aqui em cima. Então, essa linhazinha aqui, ó, ela mede, pelo que indica aí o desenho, 1200 milímetros. Veja, o 1200 é maior que o 1050, né? 1200 é uma medida maior que 1050. E o nosso 1050 aqui está representado com uma linha maior que a linha 1200, né? Então já é um indicativo aí que nós temos esse desenho completamente fora de escala. Não está errado, está apenas fora de escala. Então, o que é que está mais fácil de ser encontrado aí? Então, a gente pode aqui calcular, uma rápida olhada aqui, né? Nós temos valores aqui muito fáceis de serem encontrados. Então, aqui, ó, a altura total, né? A altura total dessa minha peça vai ser o quê? Vai ser igual a 150 mais o 1200, né? Então, aqui a gente já dá para resolver isso aqui. Então, o H é 150 mais 1200. Isso aqui vai dar 1350 milímetros, né? Outra coisa que sai de pronto aqui é a nossa largura total, aqui, ok?
Eu vejo pelo desenho, né, que ele é um sólido poliédrico, né, semipoliédrico. O que quebra um pouco a forma poliédrica dele é exatamente essa extremidade arredondada, né? Se eu recortar essa parte aqui fora, descartar essa ponta arredondada, então eu teria aí um sólido 100% poliédrico. Então a gente percebe pelo desenho que a largura que eu tenho aqui atrás é igual à largura que eu tenho aqui, né? E é igual à largura que eu tenho aqui deste ponto até este ponto aqui na linha de centro. Então, essa largura L é constante ao longo do comprimento do sólido. Quanto vale o L? O L vale o mesmo valor que o diâmetro colocado aqui. Então, eu tenho aqui indicado um diâmetro de 840. Interpretando, o que é isso? É a distância que eu tenho deste ponto, seguindo na linha de centro, até este ponto, ok? Então eu tenho 840, que é a própria largura dessa minha peça. Então a largura é igual ao diâmetro, o diâmetro é dado, então essa largura vale 840 milímetros, ok? Já aproveitando que estamos lidando com o diâmetro aqui de 840, aqui do centro até essa extremidade, eu tenho o que? Eu tenho o raio, que é metade desse diâmetro posto aqui. Então, essa distância raio aqui seria 840 dividido por 2, que dá 420. Com isso, eu já posso calcular o comprimento total C, né? Então, quanto que ficaria o comprimento total C? Então, vamos lá. O C, essa medida C começa aqui nessa linha aqui, ó, linha de chamada. Vamos seguir a linha de chamada, vamos ver que ela termina aqui na extremidade da peça, né? O C. E vem até essa extremidade aqui na frente da peça. Então ela pega da parte traseira até a parte dianteira. Isso é o C. E eu tenho cotado aqui 2730, que também vem aqui, ó, da parte traseira da peça. Só que esse 2730, ele vai chegar até o centro desta parte arredondada. Então, para eu determinar qual é o valor do C, basta eu pegar 2730, que mora aqui no centro, e somar a 2730 mais o raio, ok? Então, vamos lá, o valor de C ficaria 2730 mais o diâmetro, né, sobre 2, ok? Então, daria 2730 mais 840 sobre 2, que é igual a 2.730 mais 420, que vai dar, fazendo a continha aqui, né? Vai dar 3.150 milímetros. Então, esse é o valor do nosso comprimento total. Então, eu já tenho condições aqui, né, de lidar com as medidas totais, né? Comprimento total 3.150, largura total 840 e altura total 1.350. Colocar essas medidas totais no nosso papel agora é uma questão de aplicar uma escala de redução, ok? E vamos então determinar os valores aqui, os demais valores, o A e o B, ok? Então, vamos lá, indo na ordem, né? O A aqui, ó. Como que eu faço para determinar o valor do A, né? Então, vamos lá. Onde começa o A? Ou onde termina, né? Tanto faz. Então, nós temos aqui a linha de chamada que vem dar aqui no meio dessa aresta aqui, né? E se eu seguir essa aresta aqui no cantinho e descer aqui, ó, acompanhando esta outra linha de chamada,
eu vou ver que eu tenho medidas postas aqui, ó, 1050, 450 e 480. Essa medida de 480, ela está se referindo à posição dessa linha de centro aqui, ó, que não é por acaso, né? É onde exatamente termina o valor de A. Então, o A abrange deste centro até esta aresta aqui. E nós temos o valor de A colocado em valores parciais aqui, ó. Olha, a soma disto, 480 mais 450 mais 1050, vai me dar exatamente o valor de A. Então é isso que eu vou fazer. A é igual a 480 mais 450 mais os 1050. Somando tudo isso aqui vai dar 930 mais 1050 vai dar 1980 milímetros. Finalmente, o valor de B. Então, para achar o valor de B, o que fazemos? Então, a gente vê aqui que o B, ó, vamos lá. Eu posso achar o B aqui fazendo a seguinte conta. O B vai da extremidade aqui, ó, o fundo, a traseira da peça, né? Até onde começa essa parte mais alta aqui, né? Então, o B é o comprimento desse patamarzinho aqui. E então eu poderia fazer o seguinte, ó, de 2.730 descontar o valor daqui aqui. O que sobra é o valor de B, não é? Então ficaria assim: B é igual a 2.730 menos o quê? Esses 480 mais 450 mais 1050 tá aqui, ó, é o A, né? Então B, 2.730 menos A, que é igual 2.730 menos o nosso A está calculado aqui em cima, então 1980. Fazendo essa continha aqui, nós temos 750 milímetros, ok? Muito bem. Para quem tem muita dificuldade em entender esse tipo de coisa, geometria que vem antes, né? Geometria que nós consideramos como pré-requisito, principalmente conhecer a parte de poliedros, ajuda bastante, ok? Então, eu aconselho você que tem dificuldade nesta parte de estar dando um Google. Você vai descolar muitos conteúdos no YouTube em que professores estarão te ensinando sobre geometria e principalmente sobre poliedros. Então, nós não temos muito tempo aqui no nosso curso para ficar abordando esse tipo de coisa. Isto é tido como um pré-requisito, ou seja, aquilo que o aluno já deve saber. Então, só comentando rapidamente, é muito bom que você primeiro que você faça um esforço, né, para ver essa folha aqui atravessada no vídeo, porque se eu deitar a folha, eu vou perder o foco no celular. Então, paciência, temos que abordar esta folha aqui em pé. A folha 4.5 você também pode baixar, né? Então aqui uma breve pincelada sobre os sólidos. Aquela nossa peça que estava na folha anterior, ela pode ser decomposta em sólidos mais simples, como esses que nós vemos aqui. Então nós fatiamos aquele nosso sólido. Isto aqui chama-se uma vista explodida. Então nós picotamos aquele nosso sólido
em pedaços, de modo a ter sólidos mais simples, como o E aqui, o D, o C, o B e o A, né? Quando a gente pergunta para o aluno que elemento geométrico é este B aqui, ele responde, é um retângulo, ou ele responde, é um quadrado, sei lá, né? Muito bem, o aluno confunde o que é figura geométrica com sólido. Aqui nós temos um sólido. Este sólido é formado por figuras geométricas. Então eu te dou um panorama aqui, né? Dos tijolinhos do desenho técnico aqui e demais tijolinhos aqui. Aqui nós temos as figuras planas, começando pelas figuras de 3 lados, né? Então aqui nós temos os triângulos, né? Ok? Depois aqui nós temos os quadriláteros. E aqui nós temos os polígonos que tem mais do que 4 lados, né? Pentágono, penta 5, né? Hexágono, hexa 6, né? Assim chamados porque gono quer dizer, na verdade, ângulo, né? Polígono quer dizer o quê? É uma figura geométrica plana que tem vários ângulos, ok? Essa seria a tradução literal. E que trocando em outras palavras, expressando isso em outras palavras, o que é um polígono? É uma figura geométrica plana, formada essencialmente por linhas retas. Então aqui estão todos os nossos polígonos, terminam aqui. Aqui nós não temos mais polígonos, então são essas figuras não poligonais. Bastou ter uma curva, colocou uma curva qualquer numa figura, já deixa de ser um polígono. Então as principais aqui, né? Circunferência, ok? A oval, a elipse, e este aqui seria um oblongo, né? Oblongo, ok? Muito bem. Em contrapartida aqui nós temos então os sólidos geométricos, ok? Classificam-se em poliedros e não poliedros. Então, edros quer dizer face, poli, várias. Então, o que são sólidos poliédricos? Aqueles que têm várias faces. E, igualmente aos polígonos, eles são formados essencialmente por faces planas. Então, para ser poliedro, deve conter somente face plana. Então, aqui nós temos a família dos prismas, né? Um prisma de base quadrada ou retangular, né? Aqui também, um prisma de base retangular. Aqui está mais visível que a base dele é retangular, né? Aqui a gente ainda fica na dúvida. Em todo caso, a gente pode chamá-lo de prisma de base retangular. O que é um prisma de base quadrada? É uma caixinha de pasta de dente. O que é um prisma de base retangular? Um maço de cigarros, né? Aqui, isso aqui também é um prisma de base triangular, né? Alguns chocolates aí vêm numa caixinha com este formato aqui. Então, prisma de base triangular. E aqui? Aqui eu tenho um outro prisma, cuja base é esse quadrilátero aqui, né? Então, o que é esse quadrilátero aqui? É um trapézio. Então, eu tenho aqui um prisma de base trapezoidal. Agora, aqui eu já tenho a família das pirâmides, né? Uma pirâmide de base quadrangular, uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base pentagonal e assim sucessivamente. Aqui eu já tenho, então, já não pertence mais aos poliedros, são considerados sólidos de
revolução. Então, aqui eu pego uma figura plana dessa, pego a linha do seu diâmetro, né? E dou uma rotação nessa circunferência, ela vai me gerar a esfera. Eu pego essa oval, pego na linha de simetria aqui, dou uma rotação nessa oval, ela vai me gerar a ovoide aqui, ó, tá? Eu pego essa elipse aqui, ó, também na linha de simetria, giro essa elipse em torno da linha de simetria e vou ter aqui uma elipsoide, né? Aqui seria a rotação para um triângulo, que me dá o cone, e aqui a rotação para um quadrado ou para um retângulo, que me dá um cilindro. Portanto, aqui eu tenho um semicilindro. Esse é o nome certo, né? O que é isso que eu estou vendo aqui, né? Isso aqui é um semicilindro, ok? Aqui eu tenho um prisma de base retangular. Aqui eu tenho um outro prisma de base trapezoidal. Aqui eu tenho um outro prisma de base retangular e um outro prisma aqui, que aparenta ser um prisma de base quadrada, se nós considerarmos a superfície que está embaixo, né, fazendo o fundo desse sólido. Então, se você chegar nesse raciocínio aqui, se você for capaz de decompor qualquer sólido em figuras mais simples, já é um bom caminho percorrido no sentido de você estar desenvolvendo o raciocínio espacial, ok? Muito bem. Então agora, a título de sugestão, né? A título de sugestão, acabamos de determinar as medidas faltantes deste sólido aqui, né? E para te dar aí uma sugestão, um incentivo com relação ao que você será capaz de fazer no nosso curso de desenho, eu te esclareço o que seria esta peça. Então acompanhe a montagem aqui, né? Morou na jogada do que se trata isso? Então, para que você fique animado, né? Ao final do nosso curso, eu te digo que você será capaz de executar um desenho deste na íntegra, né? Ok? Então estamos caminhando nesse sentido. Muito bem. Finalizando então a nossa conversa de cálculo de medidas, temos aqui então um exercício que você deverá fazer e entregar, ok? Folha 4.6, você baixa, a título de ser caprichoso, essa nossa legenda aqui, ela foi carimbada aqui, né? Então nós temos um carimbo na sala de aula, especialmente para esse tipo de atividade, onde você vai preencher em letras técnicas, ok? Então, a título de capricho, aonde sai meio falhado aqui no carimbo, você pode estar completando, né?
fazendo o quadro aqui, ó, com a sua lapiseira 05, né? Aqui também, ó, saiu falhado aqui, ó, essa extremidade esquerda aqui da nossa legenda. Então você pode completar aqui com a lapiseira, né? E preencher em letra técnica. Não se esqueça que existe um modo correto de estar fazendo o preenchimento aqui. E as guias que você deve colocar aqui para obedecer os alinhamentos, faça com linhas leves, aquela linha leve que só você enxerga, né? Alguém que está de longe olhando o seu desenho não é capaz de percebê-las, né? Então, as guias tudo com linhas leves, para você poder fazer escrita técnica. E o exercício é determinar os valores solicitados aí em forma de letra, o A, B, C, D, ok? Então é isso aí. Marcaremos uma data para que você esteja fazendo a entrega desta folha 4.6, ok? Com isso, então, encerramos o nosso assunto, lidar com medidas. Nosso próximo assunto, vamos tratar de aprender a desenhar em perspectiva isométrica. Até lá!